No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao sétimo álbum de estúdio da Ariana Grande. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao álbum completo da Ariana, Eternal Sunshine, que acabou de sair do forno aqui para nós. Sétimo álbum de estúdio, né? E primeiro álbum depois de quase 4 anos, desde o Positions. Eu tô bastante ansioso porque eu acompanho apenas a Ariana, eu não sou um fã mesmo. Então, quando ela lança o trabalho, eu vou lá e escuto. Se eu gosto de algumas faixas, salvo. E assim só. Eu já fiz algumas análises da Ariana aqui no canal, mas essa é a primeira vez que eu vou fazer uma análise realmente completa aqui no canal depois de todo esse tempo aqui no YouTube, né? Então, eu tô bastante ansioso pra saber o que ela irá nos entregar aqui depois de quase 4 anos, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito provavelmente esse vídeo vai ter cortes por conta de direitos autorais, de gravador, então já estou avisando antecipadamente e sem muita enrolação. Bora pro vídeo. Barulhos de vinil. Quando a gente coloca a agulha no vinil, guitarrinha melancólica. Uh. Essas camadas vocais que ela cria é excepcional. Tá sendo sincera, né? Esse riff de guitarra traz uma melancolia pra música, né? E esses violinos adicionam uma camada bastante emocional também. Os acordes de guitarra ficam presentes durante essa intro inteira. Uma intro bem curtinha, né? Eu acho que é só pra justamente nos apresentar a narrativa que o álbum irá tratar, né? É como se essa intro servisse como um prólogo emocional sobre a narrativa do disco, né? E o que é interessante aqui é que a Ariana, ela sabe habilmente entregar várias camadas de voz, o que faz essa intro criar uma textura bastante rica e envolvente. O que é muito legal, a Ariana sempre faz isso, né? No Positions, ela entregou bastante camadas vocais. Então, é bastante interessante. E os violinos aqui, de longe, foram um super elemento de destaque, porque, como eu tinha dito, eles adicionam essa camada de emoção, né? Enquanto o riff de guitarra, ele justamente se funde para trazer essa sensação de melancolia e antecipa o tom que o álbum vai trazer, né? E a simplicidade dessa introdução permite justamente que a voz da Ariana seja o foco principal, destacando mais ainda a habilidade vocal dela e transmitindo essa profundidade de emoções que ela aparentemente vai tratar aqui, né? E liricamente falando, né, a intro, ela explora, né, justamente essas certezas e dúvidas que muitas vezes acompanham os relacionamentos, né? Ela começa esse disco aqui com essa dúvida, né? Como ela tá, como posso dizer, indecisa sobre essa relação, sabe? Então, a letra justamente sugere que ela tá nessa busca interna por saber se ela tá no relacionamento certo ou errado, né? Então a Ariana, ela questiona essa ideia de saber, tipo, intuitivamente se ela tá no relacionamento certo. Então ela reflete sobre essa possibilidade de sentir isso profundamente e se ela e de possuir essa certeza inata, né? Tipo, que ela realmente não sabe. Muito interessante, né? Então, o disco vai tratar sobre relacionamentos, então vamos continuar. Uh. Os violinos ainda presentes, trazendo uma coesão ali nos aspectos de produção. A maioria das faixas foi produzida pelo Max Martin, então eu acredito que tenha uma coesão em termos de produção, né? Uh, bonita a letra. Uh,
Uh, parece. Me remeteu muito a Greeter, do Dangerous Woman, né? Essa música é. Bem dance pop, a música, bastante influência do dance pop. O legal dessa música é porque ela é nitidamente influenciada pelo dance pop, né? Então, aqui na música possui justamente elementos técnicos para criar essa atmosfera bastante cativante, emotiva e envolvente, né? Gosto muito como os elementos de corda aqui, eles são explorados a ponto, de certa forma, a música entrega uma atmosfera envolvente, mas ao mesmo tempo emotiva, e é por conta dos elementos de corda que estavam presentes desde a intro, né? As cordas, elas podem justamente ser arranjadas de várias maneiras para criar, tipo, diferentes texturas sonoras, desde os tons suaves até os sons mais melódicos, sabe? Até acordes mais intensos. Então, é legal porque ao mesmo tempo que é uma música feliz, ela pode ser uma música triste aqui, mas também, tipo, de determinação, né? Como a letra própria fala, assim. Eu gosto dessa bateria eletrônica bastante groovada aqui. Bastante influência do disco aqui também. Essa batida pulsante, o ritmo contagiante, nitidamente influenciado ali as influências do disco dos anos 70, sabe? Uh, muita influência do disco. Essa batida pulsante e esse ritmo contagiante. Além disso, tem bastante influência ali do funk soul dos anos 70. Muito boa essa. A produção ficou muito boa. Ficou muito polida, ficou muito gostosa de se escutar essa música. E a letra dela, assim, incrível. E eu gostei muito dessas influências. Bom, é uma música dance pop com influência do disco e do funk soul, né? Então, a forma como foi feita essa fusão desses elementos criou uma música muito coesa e gostosa de se escutar, né? E me lembrou um pouco Greeter, do Dangerous Woman. Muito legal. É legal porque, por conta de todas essas influências, a gente tem uma música que transpassa justamente uma sensação de vibração e energia, né? Que justamente completa essa narrativa lírica que ela tá falando aqui, né? Que é sobre libertação e autoconfirmação aqui. Então aqui a Ariana tá nos contextualizando que ela tá saindo desse relacionamento, né? Mas que de certa forma é aquilo, né? Quando a gente termina o relacionamento, a gente dá um alívio, mas ao mesmo tempo a gente sente falta ali da pessoa, né? E eu acho que essa música, a produção dela, ela transpassa muito bem isso, casa muito bem com a letra dela. Então traz uma coesão tanto da produção quanto da letra muito legal. Uma coisa que eu queria fazer um adendo aqui também, que é muito legal, é como o funk desempenha justamente um papel muito importante na sonoridade dessa música. Tipo, o funk, ele é justamente caracterizado por essas batidas bastante fortes e pulsantes, e essas linhas de baixo marcantes, e esse ritmo mais sincopado. Todos, então, tipo, tudo isso contribui para um ritmo mais, tipo, pra uma sensação de groove e movimento. E é isso que essa música fornece aqui. É isso que eu senti. É, é isso que eu senti escutando ela, sabe? Esses elementos, eles são incorporados de uma forma sutil à música, mas que adicionam justamente um ritmo cativante e uma sensação de fluidez. É uma música que flui muito bem, sabe? Na produção em geral. Então isso é muito legal. E vamos para a terceira música, então, Don't Wanna Break Up Again. Uh, tá sofrendo, tadinha. Uh, musiquinha mid-tempo, né? Andamento médio. Ela não quer fuder com a cabeça dessa pessoa, né? Obviamente é ex-marido dela, né? O legal é que essa música, bom, nitidamente uma música pop R&B mid-tempo, mas que traz muito daquela influência do R&B dos anos 90, né? Muito legal.
Ela parece ser uma irmã mais velha do Sweetener, sabe? A po- Se ela fosse produzida pelo Pharrell, definitivamente ela tá no Sweetener, né? Legal essa transição. Os elementos muito típicos do R&B dos anos 90, assim. Uma produção bastante sofisticada. Just Can't Refuse. É complicado, né? Liricamente falando, essa música, ela justamente retrata a complexidade de um relacionamento que tá chegando ao fim. Onde justamente ambos reconhecem que é hora de se despedir, tá ligado? Mas que justamente há esses sentimentos de tristeza e essa relutância, principalmente relutância em separar, sabe? Ela tá falando muito sobre essa relutância aqui nas músicas. Então a Ariana, ela tá expressando justamente essa angústia por estar machucando, né? Essa pessoa. Eu não sei o nome do ex-marido dela, tipo, sabe? Sei lá quem é, não lembro o nome do cara. Mas ela tá falando sobre ele aqui, né? Tipo, ela sente que tá. Tipo, ela tá expressando que sente que tá machucando seu parceiro, mas que ela, da mesma forma, é tipo meio que inevitável continuar a fazer isso, sabe? Então, ela reflete aqui sobre a sua própria responsabilidade na situação, que é uma grande, uma grande maturidade, né? Então, mas ao mesmo tempo que ela reconhece a sua dependência emocional nessa pessoa e os esforços que ela tenta pra superar isso e sair disso, sabe? Então, ela expressa uma grande frustração aqui pelo fato de, tipo, ela tá se esforçando pra relação dar certo, mas que talvez o parceiro dela, né, a pessoa que ela tá se referindo aqui, não faça o mesmo esforço, sabe? Não tem aquela mesma reciprocidade. E aí eu gostei muito do final da música, porque a música termina justamente com essa despedida melancólica, sabe? Em que meio que eles se separam, sabe? Esperando que o outro não se arrependa justamente do tempo que eles passaram juntos. Que é o que acontece, né? Ela falou fatos aqui, facts. Facts. Então, é isso. Vamos pra próxima música. When we're all born, Saturn's somewhere. And the Saturn cycle takes around about 29 years. That's when we gotta wake up and smell the coffee. Because if we... Olha, tem até astrologia aqui. Legal essa produção mais experimental da faixa. Ok, vamos falar sobre o interlúdio Saturn's Return. Bom, pela letra aqui, a gente pode interpretar que transmite uma mensagem sobre amadurecimento, né? Ali a taróloga. Taróloga? A taróloga? Pera, qual que é o nome da mulher? É, qual que é o nome da mulher aqui, cara? Qual que é o nome dela? Não! Meu Deus! When we're all born. Tá, Astrologics. Tá. Ai, ai. A Diana da astrologia, né? Ela transmite aqui essa mensagem sobre amadurecimento, autoconhecimento, isso, né? Que ela tá falando, tipo, essa metáfora do ciclo de Saturno na astrologia, né? E lendo aqui, aparentemente, o ciclo de Saturno leva 29 anos para se completar, né? E é justamente associado a esses períodos de mudança, desafios e amadurecimento na vida de uma pessoa, que é justamente, né? Eu não sei quantos anos a Ariana tem. Ela deve ter 30 agora, né? Então, quando ela gravou, ela tinha provavelmente 29. Então, ela quis trazer essa simbologia, né? Então, a letra sugere que ao longo desse ciclo, né, que a Ariana viveu, ela teve que despertar para muitas coisas, né? Justamente se desprender daquilo que aprisionava dela e realmente encarar a realidade. Então, a gente pode interpretar que Saturno aqui representa justamente esses desafios e obstáculos que ela teve que enfrentar para chegar onde ela tá hoje, e principalmente amadurecer, né? Que é o que o disco como um todo estava falando até então, né? Yeah, yeah. Começou os yes. Oh.
tom dela tá bastante agudo. Putz. Tadinha. Deve ter se fugido pra caralho. Aqui, Eternal Sunshine parece Sweetener encontra Thank You Next, né? Bonita essa música. Uma coisa que eu tô sentindo nesse trabalho que se diferencia drasticamente dos álbuns anteriores da Ariana é esse amadurecimento lírico dela. Eu sei que ela compôs, eu não sei se ela compôs todas as faixas, não cheguei a ver a ficha técnica do disco ainda, para não pegar. Nitidamente eu não quero nenhum spoiler, né? Eu não sei se foi ela que escreveu todas essas músicas ou participou ali da composição, mas um amadurecimento, assim, grandioso. Se comparando aos trabalhos anteriores dela. Muito, mas muito legal. E uma outra coisa que eu queria adicionar aqui é que Eternal Sunshine, ela traz um elemento muito legal, porque esse pop R&B característica da Ariana, com as influências do trap, né? Que cria justamente uma atmosfera bastante única e envolvente. E a fusão desses estilos musicais, justamente, incorpora essas batidas bastante pulsantes e elementos sonoros bastante característicos do trap, né? É uma música legal, mas não é nada inédito, assim, na discografia da Ariana, por exemplo. Então, tipo, esses hit hats marcantes aqui na música, eles se fundem. Hit hats são essas batidas do trap, né? Que são bastante marcantes aqui na música, se fundem justamente com esses arranjos bastante melódicos e emotivos típicos do pop R&B, sabe? Então, é legal assim, tipo. Só que de certa forma ela tá explorando aqui de uma forma um pouco diferente, como ela explorou no Thank You Next. Então, legal. Porque tem essa pegada mais melódica e melancólica. Essa frase, I show you all my demons, all my lies, yet you play me like Atari. Muito legal. Achei muito perspicaz. É foda, né? Quando a gente sente assim, uma pessoa brinca com os sentimentos, que nem como se fosse um videogame. É uma frase clichê, na verdade? É. Mas é boa, e eu gostei. Foda-se o resto. I find a good boy and he's on my side. You are just my eternal sunshine. Uou! Acabou com o mano. Ela acabou com o cara aqui, na moral. Com o ex dela. Agora ela realmente tem uma pessoa que traz estabilidade pra vida dela, né? Não ficar brincando com os sentimentos dela como esse ex fez, né? Aqui ela tá falando, tipo, essa complexidade emocional de um relacionamento passado que de certa forma acabou em desgosto, decepção, que é isso que ela trata aqui. Ela pode não ter se arrependido, mas ela, tipo, mas trouxe muito desgosto, decepção, sabe? Então aqui ela trata, tipo, desse ciclo de perdão, sabe? Enquanto a Ariana reflete sobre as ações e os sentimentos que resultou justamente no término do namoro, né? Interessante. Ah, essa música é inspirada no filme, né? Eternal Sunshine. Por isso que ela fica falando sobre memories e tudo mais, né? Oh, legal. Como eu disse, é uma música boa, mas não é nada diferente do que a gente já tem escutado da Ariana, né? Por exemplo, Bye, ela se destaca muito assim, porque são elementos que a Ariana não explorou tanto, mas Eternal Sunshine é algo que ela já explorou antes, assim, então não é muito diferente. Vamos pra Supernatural, então. Bastante elementos distorcidos no fundo. Nossa, cara, que delícia isso. Vamos voltar, vamos voltar. Caraca, quando solta essa batida, fica muito bom. Um gravão. E bastante dá um tempo aqui, né? Essa música é caracterizada por esse ritmo mais lento e essa atmosfera mais relaxada, né? Batidas bastante suaves, melódicas, proporcionam justamente essa sensação de calma e contemplação.
A euforia do amor é super natural. Que delícia. Que delícia essa melodia que ela fez aqui nesse verso. Uh, gostei. Eu gosto muito. Eu gosto do vibrato dela. Uh. Ela usou bastante o reverb aqui. Legal. Eu queria muito falar que um aspecto muito interessante aqui em Supernatural é o uso do reverb por parte da Ariana, né? Pra quem não sabe, o reverb, ele é justamente um efeito de áudio que prolonga o som de uma nota. Ou instrumento musical, né? Como preferir. Então, ele cria essa sensação de espaço e profundidade. Então, é como se o som ele se espalhasse por uma sala grande, por exemplo, sabe? Então, acaba criando uma atmosfera muito imersiva e bastante etérea. Então, a Ariana, ela utiliza o reverb aqui de forma estratégica, né? Para justamente transmitir essa sensação sonhadora, esse clima bastante celestial, sabe? Então ela cria justamente uma textura sonora que invoca uma sensação de, sei lá, de estar flutuando em um espaço assim, tipo um espaço vasto e mágico, que combina com o nome da música, né? Ela quer transpassar essa sensação supernatural. Então, é legal, tipo, porque isso contribui pra esse clima bastante angelical da música e transcendental, de certa forma, que justamente complementa a letra que fala sobre essa conexão profunda e misteriosa de duas pessoas, né? Ela com a pessoa atual que ela está, provavelmente, né? Então, a letra da música passa essa intensidade e esse poder avassalador do amor. E é isso, sabe? Tipo, a Ariana tá entregue aqui nessa música, o amor, sabe? Sem resiliência, sem resistência ou hesitação. Só tá possuída pelo amor, como ela mesma fala aqui. É uma música bem. A gente vê a letra aí, bem nítido o significado aqui. Oh, gostei já. Oh, esses vo... Ela tá pegando muita influência vocal dos anos 90 aqui do R&B. Uh! Nossa, essa letra. Letra problemática. Ah, foi essa música que ela falou. Eu acho que eu vi um corte de uma entrevista dela que ela falou sobre essa música. Eu acho que eu vi alguma coisa no Twitter falando sobre essa música que é meio que inventada, né? A letra não é. Ela fez tipo uma sátira aqui, né? Falando que é uma história verdadeira, mas não é, né? Nossa, o refrão é muito bom. É um pop mais eletrônico com influências do R&B. A gente pode perceber por conta desses elementos. A gente tem batidas bastante pulsantes, sintetizadores dinâmicos e essas texturas sonoras bastante ricas. Me lembra um pouco do Positions. Ah, essa pode ser considerada a irmã de How I Look on You, né? Aquela música da Ariana é muito boa. As transições são muito boas. São bem naturais, bem dinâmicas. Bem legal. É muito bom ouvir de fone que, dá pra perceber todas as texturas sonoras da música, muito legal. E terminamos. Ca- Minha favorita de longe do disco. Nossa, essa música é muito boa, cê é louco. Muito, muito boa, muito boa. Cê é louco, cara. Muito boa, muito boa, muito boa. A letra é um pouco problemática, talvez, sabe? Mas é uma letra de relacionamento totalmente disfuncional aqui, sabe? Onde ela e a pessoa que ela se relacionava tinham esses papéis pré-determinados pra satisfazer as expectativas do outro. Um bagulho tóxico, sabe? A letra retrata essa ideia de que o relacionamento é baseado em mentiras e joguinhos. Tóxica a música. Mas uma delícia. Sabe? Tipo, as pessoas. É você tá num relacionamento que você não é autêntico, tá ligado? É você ser quem você não é. Basicamente isso que ela fala aqui. A letra é muito boa. Vamos pra The Boy Is Mine, então.
É um disco que, como um todo, o gênero central dele é o R&B, né? É isso. Tipo, não é muito diferente do Position, sabe? Ela manteve ali uma consistência sonora. Uh! Ah, The Boy Is Mine. Essa que ela fez uma interpolação com The Boy Is Mine da Brand Monica, né? Melodia muito boa. A produção do disco tá. A produção do disco tá muito coesa, como todo. True Story ali tinha os elementos eletrônicos de fundo no arranjo, que continua com a mesma pegada. É derivação do R&B, né? Legal. Mas é muito anos 90. Oh, essa vai tocar bastante na Renner, na Riachuelo, na Marisa, na C&A. Essa música tem um estilo muito distintivo das outras do disco. Estética totalmente R&B pop dos anos 90. Essa música é como se fosse um guilty pleasure da Ariana Grande. Aqui a gente pode interpretar de duas formas, né? Eu não sei se ela pode estar falando agora sobre o relacionamento atual dela, ou aqui ela também está contextualizando ainda sobre o ex dela, né? Que de certa forma ela tenta seguir em frente e não consegue, mas também a gente pode interpretar como se, né, que a gente teve Supernatural, ela realmente tá com uma pessoa do lado dela que traz uma estabilidade, né? Tipo, ela terminou lá com o ex dela e seguiu em frente, né? Só que é aquele seguir em frente que você ainda não segue totalmente, por isso que a gente tem True Story ali no meio da narrativa, porque ela ainda tem sentimentos pendentes dentro dela, mas tá tentando seguir em frente desse relacionamento anterior, né? Muito boa essa. Gostei bastante. É, como eu disse, ela tem um estilo bastante único. E aí, a próxima faixa seria justamente Yes and I. Essa música eu já escutei, então nem tem por que eu trazer aqui. Mas eu só queria dar uma pincelada nela com questão da narrativa, né? Eu acho que Yes and ela justamente traz uma mudança notável na direção musical da Ariana, né? Porque é uma música que explora justamente elementos distintivos do house e do dance. E essa música ela é bastante evidente desde ali os primeiros segundos da música, porque as batidas dos sintetizadores, elas introduzem nitidamente uma vibração bastante energética e cativante que é ali derivada do house e do dance, né? Então, eu gosto muito ali dos sintetizadores com essa sonoridade eletrônica bastante característica, porque é uma marca registrada do house, né? Então, adiciona camadas de textura sonora que definem justamente toda a atmosfera da faixa, ainda as influências que a música tem da Madonna e tudo mais, né? Principalmente o ano que saiu o Vogue e tal. É muito legal, tipo, eu gosto ali de Yes and, dos acordes de piano bastante brilhantes e cativantes, né? Porque são elementos comuns. É um elemento comum ali no dance, especialmente no house. Os pianos ali, eles são frequentemente usados para adicionar um dinamismo ali pra música. Bastante ritmo também, contribuindo pra essa sensação de movimento e fluidez igual by, sabe? É by, né, o nome da música? É isso, igual by. E é isso, e aí a gente tem ela também, esses elementos também adicionam um toque de melodia e harmonia, então cria um contraste bastante interessante. Um outro aspecto bem legal ali na música é essa ponte falada, né, que é uma técnica comum no house e no dance, né, pra justamente adicionar bastante variedade e dinamismo à estrutura da música. Então é bem legal. Então vamos pra We Can Be Friends. Wait for Your Love. Uh. Uh. Me lembrou Robin. Mas é por conta do Max Martin, né? Porque ele é o produtor da Robin também. Nossa, mas lembrou muito, tipo, porque a Robin traz muito ali do Europop e a Ariana trouxe esse gênero aqui que é muito diferente pra discografia dela, só que ao mesmo tempo consegue casar com a vibe do disco assim, mas
destoa um pouquinho, assim, não vou negar. Se a gente for falar sobre, sonoramente falando, destoa um pouquinho das faixas anteriores. Uh, uh. Essas batidas de sintetizadores bastante pulsantes, né? Derivados do Europop, né? Fato. Eu gosto disso. We can be friends, but I like to just pretend. You cling to your papers and pens, wait until you like me again. Bonito, né? É foda essa situação de que às vezes você perde a confiança na pessoa e simplesmente não tem como ser amigos. Eu acho que até é uma forma mais saudável de você seguir em frente. Acho que tem coisas na vida que não são pra ser mesmo e a gente só tem que aceitar isso, não tem que ficar. É, não tem que ficar. Me fugiu a palavra agora. A gente não tem que ficar. É, caramba, me fugiu a palavra. Tipo, tentando ficar no erro, sabe? Tipo, é, tentando mais e mais ali. Caramba, me fugiu a palavra mesmo. Enfim. Sintetizadores ficaram muito bons. Essa música fala basicamente a mensagem toda do disco, né? Tipo, ela realmente seguiu em frente gostando da pessoa, mas o relacionamento não deu certo, sabe? E ela não queria continuar é, no mesmo erro, sabe? Caramba, me fugiu realmente o nome da palavra. Quando a gente tem aquele ato de ficar tentando e tentando várias vezes, sabe? Ela só que seguiu em frente. Seguiu em frente muito frustrada, tadinha. Gostei bastante dessa música, muito boa. Olha esses violinos, nossa. Por mim podia ter em todas as músicas. Entregou a pegada emotiva que a música precisava. Aí ela saiu voando assim no final, tá ligado? Essa música vai ter clipe, né? É que não saiu ainda. Eu tô gravando de manhã. Mas vai ficar bem bonito no videoclipe se eles mantiverem essa parte. Baladinha, baladinha, baladinha. O Max Martin, ele tá fazendo uma produção muito coesa aqui, porque em todas as músicas ele coloca um elemento distintivo ali eletrônico pra justamente as músicas se completarem. Legal. Gostei. Tá bem produzido o disco. Tá bem produzido. Bom, uma balada que dá ênfase pros nossos vocais da Ariana, né? Clichê. Clichê, né, galera? Eita. Liricamente falando aqui, a Ariana ela transmite essa mensagem de que nenhuma parte é culpada pelo fim do relacionamento no final. Ela tem que se decidir, tá ligado? Ela falou que o cara era tóxico, não se importava com os sentimentos dela, agora ela quer falar que nenhuma das partes é culpada pelo fim do relacionamento. Ela tem que se decidir, cara. Ou talvez ela só tenha amadurecido os sentimentos, né? Eu acho que é aquilo de, tipo, terminar até aquela euforia de, tipo, é tudo culpa daquela pessoa! Filho da puta! Aí no final, não. Eu errei também. Sabe? Quando você vê pra uma outra perspectiva, né? É tudo sobre pontos de vistas, né, pessoal? Fato. Tá, mas essa música aqui, nada demais também, né? Tipo, é só uma balada. Eu achei uma balada fraca, na real. Achei essa música fraca pro disco. Assim, como todas as músicas anteriores, assim. Mas eu entendi que essa aqui é necessária aqui porque ela queria passar justamente essa, esse sentimento, né? Esse amadurecimento, mas um amadurecimento frustrado e ao mesmo tempo triste. Porém, é uma música fraca, assim, pro disco. A produção também dela, assim, não tem nenhum elemento que se destaque, assim, além daqueles elementos eletrônicos, então, saca? É isso. Não foi minha favorita.
My boy, come take my hand, throw your guitar and your clothes in the backseat. Taylor Swift, é você? Brincadeira. Com essa guitarra de fundo ainda, Taylor Swift é você? Brincadeira. Bonito esse riffzão que fica. Traz de volta essa melancolia das primeiras músicas do disco. I'm perfect for you. I am perfect, I'm perfect. Legal. O harmonias. Eu gosto dessa melodia desse verso aqui, ficou muito legal. How could you know that this was a happy disaster? I'm glad we crashed and burned. I will never forget when you told me. Ela é muito romântica, cara. Cê é louco. Muito romântica. Uma baladinha também, né? Essa aqui, por exemplo, ela é bem melhor do que I Wish I Hated You. Bem melhor, assim. A produção tá bem mais harmoniosa. I'm perfect for you. Ok. Essa foi bem boa. Bem gostosa. Esse riff de guitarra ficou excepcional nessa música. Ficou muito, 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 muito boa. Muito boa mesmo, assim, né? Ah, cara, tipo, é uma música que trata do relacionamento imperfeito, mas que foi bastante significativo pra ela, marcou bastante ela, dá pra perceber aqui nesse disco. E aí, meio que a Ariana aqui, ela convida o ex dela pra superar esse desafio junto de seguir em frente, sabe? E que apesar de críticas externas, ela tá disposta a segurar, tipo, a suportar essa dor dele ao lado dela, né? Ela é famosa, qualquer pessoa que ela se relaciona já é bastante exposta, né? Independente dos dois lados da história. Que delícia. Sozinha. Realmente aqui ela tá botando um ponto final, né? Uma música pop mid-tempo também ali, né? Nada muito de diferente, mas ela é necessária aqui, porque se encerrasse em Perfect for You, ficaria como se fosse um ponto em aberto, sabe? E aqui muitas camadas vocais, meio que essa música traz de tudo um pouco que ela explorou no disco, sabe? As camadas, os elementos ali da produção do pop, né? O R&B influenciado. Que bonito que a avó dela tá falando. Nossa, vai terminar dessa forma, que bonito. Ela é uma pessoa que dá pra perceber esse apreço pela família que ela tem, né? Eu lembro até hoje aquela performance, se eu não me engano, do VMA, né? De 2018, do God Is a Woman, que ela levou ali as mulheres da família dela pro palco e ela tava se segurando pra não chorar, né? Muito, mas muito legal. Principalmente eu acho que essa mensagem aqui, final da avó dela, responde aquilo que ela falou lá na intro com relação a essa dúvida que ela tinha sobre se o relacionamento era certo ou não, né? Meio que ela responde essa dúvida dizendo que se você vai pra cama sem se despedir, né? Sem dar um beijo de boa noite, é meio que a pior coisa a se fazer. E se você não se sentir confortável com isso, né? Tipo, você tá no lugar errado, ou seja, não é a pessoa certa pra você. Essa música é um bom encerramento ali, embora não seja tão impactante imediatamente quanto as faixas mais energéticas que o disco nos apresentou. Porém, ela proporciona, como eu disse, esse senso de encerramento e prolonga a qualidade leve e atmosférica de um som geral do álbum. Eu acredito que esse álbum ele tem picos, mas como um todo não é um álbum comercialzão, assim, sabe? Eu acho que é aquele tipo álbum conceitual e coisas que é pra transmitir uma mensagem mesmo, né? Ela mesma disse que não tava preocupada com charts,
E eu entendi o motivo, sabe? Porque é um disco real, sabe? Autêntico. E eu gostei bastante disso aqui nesse projeto como um todo, sabe? E como eu tinha dito, né? Essa música, ela proporciona esse senso de encerramento no álbum e essa qualidade leve e atmosférica do som geral do álbum, né? E a letra da música como um todo, ela destaca essa importância de você valorizar as pequenas coisas, sabe? Os pequenos momentos. Porém, momentos pequenos, mas significativos, sabe? Em um relacionamento e justamente encontrar beleza no ordinário. E aqui encerramos o álbum da Ariana. Temos muito a conversar sobre ele. Então, aqui encerramos o sétimo álbum de estúdio da Ariana. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até o final. O meu conteúdo há muito tempo é focado em K-pop, então é a primeira vez em quase 4 anos que eu trago um artista que seja diferente ali do cenário coreano. Então, acho que começar com a Ariana aqui, com o lançamento dela, foi bastante legal e diferente, né? Porque tem uma tendência ali no K-pop, né? Em questão musical, que é diferente de artistas estadunidenses, por exemplo, é, artistas que não são coreanos, né? Então, Eternal Sunshine, ele representa muito mais do que um álbum pra Ariana, eu acho que isso é fato, né? Eu penso que ele é um mergulho justamente profundo nas experiências pessoais dela, e um relato íntimo das lutas que ela teve durante esses últimos 4 anos, né? E os triunfos também, né? Eu acho que esse disco, ele é o resultado justamente de uma jornada emocional que ela passou e que foi bastante marcante pra ela, né? Que foi um divórcio e as complexidades das mudanças, né? E perspectivas, o despertar, né? Sobre você desenraizar daquilo que te aprisiona, sobre você amadurecer e crescer, né? E justamente essa libertação que a vida trouxe, mas confusão ao mesmo tempo, né? A sensação que eu tive ouvindo ali lendo as letras, interpretando elas, vendo os aspectos da produção, é que não é apenas mais. Não é um lançamento por obrigação de gravadora, mas é meio que uma necessidade, sabe? É como se fosse um desabafo dela. E então é uma maneira dela de compartilhar a verdade dela e a jornada dela que ela passou nesses últimos tempos. E nesse disco ela apenas não mergulha ali no pop e no R&B e no trap, que ela já explorou em trabalhos anteriores, né? Mas ela os aprofunda aqui mais, né? Eu não sou fã, então, e aqui no meu canal eu não tenho opiniões tendenciosas se eu gosto do artista menos ou mais, sabe? Eu sempre sou neutro porque eu sou músico e eu quero passar os aspectos técnicos aqui. Então, o bom é que, tipo, o que eu senti aqui é que ela não apenas mergulha nesses gêneros que ela já explorou anteriormente, mas ela consegue explorá-los ainda mais na sua identidade musical. Então, aqui a identidade musical dela é fortalecida e eu sinto que, diferente do Positions ou do Sweetener, aqui é uma Ariana mais adulta, sabe? Eu acho que, bom, é inevitável que os artistas que a gente acompanha estão envelhecendo e estão crescendo como a gente, né? E a gente consegue sentir aqui uma Ariana completamente diferente do Positions ou do Sweetener, saca? Então, sim, esse disco trouxe um amadurecimento incrível, tanto musical quanto pessoal pra Ariana. E como eu disse, é um álbum bastante necessário porque a identidade musical dela é fortalecida aqui, sabe? Então, as letras autênticas dela refletem justamente um notável crescimento pessoal, mostrando que ela é uma artista que não tem medo de se expor e de confrontar suas próprias vulnerabilidades aqui e de compartilhar essas experiências com o público. Então, Eternal Sunshine é um disco muito bonito e bastante sofisticado da carreira dela. Pode não ser assim o melhor, mas é um dos melhores, sabe? Eu acho que Positions é um bom álbum, assim. Sweetener também, o tempo injustiçou ele, mas desinjustiçou ele, né? Mas ele tá ali entre um dos 3 melhores álbuns dela, assim, sabe? Mas em questão lírica e de produção é um dos melhores, assim. E se eu tiver que destacar as músicas, assim, com vocês do álbum, aspectos de produção e tudo mais, eu sempre faço isso no final. As que mais me chamaram a atenção, assim,
Bye. Muito boa. Supernatural é muito boa também. Ali, o ritmo mais dá o tempo, né? Que é o subgênero do R&B, foi bastante legal, assim. Aquele reverb ficou muito legal. True Story, muito boa. The Boy Is Mine, We Can Be Friends e I'm Perfect For You. Esses são os destaques, assim, aspectos técnicos aqui pra vocês. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam de Eternal Sunshine? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir sua opinião. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e falou!